Tô falando aqui diretamente com a câmera. Atrás de mim tem essa planta aqui, uma coisa bem herbal, uma coisa orgânica, um cenário assim vivo. Mas na verdade ela é de plástico. Coincidência, porque esse é o assunto da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o plástico, uma matéria de imaginários, uma monocultura da mente. Outro dia eu tava conversando com um amigo. Ele foi muito presente na minha infância, hoje em dia tá um pouco mais raro. Ele tava nos parques, sabe? Nos parquinhos. É, aquela lixeira em formato de palhaço que convida a gente a socar o lixo na boca do palhaço, sabe? Então, outro dia eu tava conversando com ele. Não sei porquê, mas me colocaram nessa situação de falar com seres humanos. Nada, sei que tem lé concreto. Acho saudável a gente assumir que não entende algumas coisas, sabe? Outra forma de vida, outra forma de existência nesse mundo. Então, respeito, galera. Olá, eu sou o palhaço que come lixo. Eu tenho fome das coisas plásticas. Eu amo pacotinho de pipoca. Na verdade, é que assim, eu sou feito de plástico. Eu tenho plástico na minha composição. Tem algum plástico aí em volta de você? Você consegue achar algum plástico em volta de você? Se tivesse que olhar, deixa eu procurar alguma coisa aí. Tem alguma coisa de plástico aí em volta de você? Entre nós tem muito plástico. Entre mim e você nesse momento tem muito plástico, não é não? Tem plástico, tem minério demais entre eu e você nesse momento. Eu não sei se vocês perceberam, mas como eu tô feito de plástico, né? Vocês conseguem adivinhar quem é meu avô? Em nome dele se fazem muitas guerras. Meu avô é um cara cheio de conflito, cheio de... Vocês conhecem meu avô? O petróleo? Conhecem bem, né? Em nome dele vocês isolam um país inteiro do seu comércio internacional. Em nome do meu avô, a guerra. A guerra pelo meu avô e a guerra por nós, seus descendentes plásticos, descartados sem solução industrial. A guerra pelo petróleo chega disso, sabe? Meu avô tá ali, embaixo de camadas e camadas de terra, água, rochas, areia em cima, areia, terra, água, rocha, camadas e camadas de solo que protege meu avô ali onde meu avô vive. Meu avô é quente, cara. Quente. E aí essas coisas esfriam mesmo, sabe? Pra ele era melhor nem ter o contato com o oxigênio, ele nem gosta, ele gosta de ficar ali, sabe? Aí ele me falou que ali embaixo tudo é calmo. Imagina. Vixe, a vida do meu avô é calma demais, cara. Nós estamos falando de milhões e milhões de anos de decomposição que se passam ali embaixo dessas camadas, sabe? Maior pressão ali. Tira pra cima da terra, transforma nesses bandos de coisa breguete, descartável. Mas se meu avô é o petróleo, quem vocês acham que é minha tataravó? A mãe solo. É provavelmente sua tataravó também. A madre terra, Pachamama. A mãe terra. Ai, como eu amo! Eu encontrei minha tataravó e não foi nem ao vivo, não. Foi aqui, ó. Foi nesse livro, cara. Encontrei minha avó aqui. Personagem de um livro da Ana Primavera. Ela me falou que ela mesma é um organismo vivo. Minha tataravó, mãe terra, é viva. E aí o que ela diz é que assim, esse negócio de ficar revirando ela do avesso, puxando as partes de baixo pra cima, jogando as partes de cima pra baixo, isso aí não é bom não, sabe? Isso aí não é bom, porque o que acontece? A vida que vive ali na minha tataravó, que vive na terra, são esses vários seres que vão construindo justamente essas camadas, com não sei o que de bactéria, com não sei o que de antibiótico do não sei o quezinho, o fungo que solta uma baba, cada coisinha que acontece ali faz um negocinho, aí vai formando as camadinhas da terra. Aí quando a gente pega e mistura tudo, nossa, a avó tá chateada, cara. Minha avó é viva, a avó tá devastada. Pô, fica tirando as coisas do fundo da terra. Fica tirando sem parar, meu avô, o petróleo, do fundo da minha tataravó, a terra. Pra quando chega
em cima da pele da terra, em cima da pele da minha avó. Quando chega aqui, com a sua magia industrial, transformar em objetos descartados, como se fosse possível descartar alguma coisa, hein? Como se tivesse um fora para onde jogar as coisas. E que depois ainda vira um problemão pra vocês, cara. Puta, tira o negócio do fundo, depois vira um problemão pra vocês. Tem nem solução pra isso, tá? Ah, gente. Seres humanos. O seu comportamento, as coisas que você faz no dia a dia, são originais? São coisas que você inventou? Tudo. O jeito que você se mexe, o jeito que você se coloca roupa, o fato de você colocar roupa, que tipo de roupa você escolhe, que tipo de comida você come, como você come o que você come, por que você come o que você come, os líquidos que você bebe, que tipo de água que você bebe, como você se relaciona com as pessoas que você ama, essas coisas todas, elas são originais. Você inventou? Mais ou menos, um pouco a gente inventa, mas normalmente vocês inventam em cima de histórias, né? Em cima de repertórios, de ideias, de imaginário, tá? Do imaginário. E o plástico? Ele estrutura mais ou menos todos os seus comportamentos. Do que você come, do que você veste. O plástico tá no sangue, tá na placenta, o plástico tá no ar que vocês respiram, tá na água, tá no solo, tá na água, tá no solo, tá na comida que você come. Bom, o plástico tá aí, tá contaminando vocês. Mas mais do que tá contaminando vocês, o plástico tá estruturando o pensamento de vocês, cara. O imaginário de vocês tá se estruturando em cima da confiança no plástico. Uma matéria fantástica, uma matéria com qualidades fantásticas que permitiu a circulação de produtos ao redor do globo com muita segurança, higiene, com limpas, coisas limpas, conforto, embalagens higiênicas, descartáveis. E essas coisas todas, essa confiança no plástico, ela estrutura o pensamento de vocês, sabe? Pensa alguma ação que você possa fazer no dia que não envolva plástico. Uma forma de organizar os seus comportamentos, de estruturar a sua performatividade, seus comportamentos cotidianos. Que vocês não entendam isso como uma questão inevitável, como uma tragédia inevitável. Será que não é possível superar isso? Será que não é possível imaginar como vocês poderiam superar isso? Seres humanos. Às vezes cai bem um pouco de imaginação política. E às vezes cai bem também se aproximar de algumas perspectivas. E, bom, eu vou falar um pouco de algumas perspectivas que embasaram a criação dessa videoaula como um todo. Tem o livro da Convenção dos Ventos, que eu já mostrei, da Ana Maria Primavesi, A Agroecologia em Contos, e foi publicado pela editora Expressão Popular. Também outro livro da Ana Primavesi, o Cartilhas da Terra. Esses livros apresentam essa imagem da Terra como personagem fantástico. Tem um livro que chama A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, escrito por Davi Kopenawa e Bruce Albert, e publicado pela Companhia das Letras. Fantástico, muitas perspectivas. A fala ali sobre o petróleo foi muito inspirada em coisas que entraram no imaginário a partir da leitura desse livro. Também tenho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, também publicado pela Companhia das Letras. Enfim, tudo que o Ailton Krenak diz influencia muito a percepção de quem somos nós aqui nessa sociedade contemporânea. Não todas, mas muitas. Tem um filme que chama Storytelling for Earthly Survivor, que fala do trabalho da Donna Haraway. É um filme fantástico.
E também fala um pouco sobre essa coisa de contar as histórias, né? Como maneira de superar até uma ideia de antropocentrismo, sabe? Tem um livro que chama No Tempo das Catástrofes, da Isabelle Stenger, que é muito interessante e apresenta também umas perspectivas sobre a importância de discutir as crises, porque as crises vêm. Resta saber se o colapso vai ser ordenado e justo ou desordenado e injusto. Tem um que chama Atlas do Plástico, o nome do instituto é super difícil, eu não consigo dizer, mas é muito fácil de encontrar, tem um PDF gratuito na internet, é só por lá, Atlas do Plástico, que você consegue baixar. É um documento fantástico, tem muitos dados, está muito atualizado, porque é de 2020, se não me engano. E tem um livro que é, assim, fundante, é fantástico para quem está interessado em saber sobre diversidade, que chama Monoculturas da Mente, da Vandana Shiva, uma ecofeminista indiana. É um livro fantástico, Monoculturas da Mente. Tem muito mais perspectivas, e aí eu desejo que vocês, seres humanos, possam talvez tentar superar isso e não aceitar como uma tragédia inevitável.